Momento do Discipulado. Uma vez passada a fase do discipulado, pouco se espera que um crente venha a mudar. Interessante. Há uma fase de formação, tanto na vida humana, que são os primeiros 5 anos de vida, quanto há uma fase de formação, algumas semanas, primeiro ano, na vida de um novo crente. É uma formação, mas se a pessoa passar dessa fase sem ser discipulado, sem ser ensinado, dificilmente vai mudar depois. Vai virar apenas um religioso que mecanicamente, como diz a Bíblia, Deus usa essa expressão, repete preceitos religiosos, mas que não tem vida com Deus e uma vida totalmente alienada, distante do que Deus quer. Não se muda mais. Uma pessoa tem a sua personalidade influenciável até os 5 anos de vida. Os pais não devem perder essa fase, tirar tempo para conversar com a criança, orar, falar das coisas de Deus, demonstrar amor e credibilidade, fidelidade. A criança precisa ver nos pais fidelidade, lealdade. E nem sempre os pais fazem isso. Os pais querem enganar os filhos. Eu me lembro de um vizinho, ele cria um neto como se fosse filho, e já deve estar por volta de 5 anos por aí, mas ele anda sempre querendo enganar o neto. O neto quer ir com ele para o supermercado, ele diz, não, lá é complicado, ele fala outra coisa, vai para outro lugar, para o neto não ir com ele. O neto já está percebendo, e quando crescer mais um pouco vai perceber tudo aquilo, mas ele faz isso, não é do Senhor, porque ele acredita que é uma boa coisa. Pais crentes acham que podem dar a volta nos filhos. Eu não vou estar com ele aqui agora, mas eu vou botar uma babá, vou botar na creche, vou botar ali na frente da televisão com desenho animado, mas depois eu chego e aí eu fico um pouquinho com ele. Não vai adiantar. Se você não ficar com seu filho, com sua filha diretamente, não adianta. Nada vai substituir esse tempo de educação dos pais com os filhos pequenos. E na vida espiritual é o discipulado, nada substitui. Não adianta empurrar para a reunião da igreja, deixar para a semana que vem. Uma semana é um tempo quase infinito para um crente novo, é um tempo decisivo. Em uma semana depois da decisão, o crente novo pode desanimar, se afastar, se decepcionar. Uma semana é muito. Para nós, crentes velhos, isso aí é normal. Não, a outra semana, se não der na outra, daqui a 2 semanas, no ano que vem a gente acerta isso. E a gente faz. Bom, crente velho não tem problema. Daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai estar exatamente do mesmo jeito. Não muda. Não, mas depois a gente vai ver, vamos ver assim. E a gente responde assim, vamos ver, em algum momento. Daqui a 3 meses eu vou pensar nisso, daqui a 2 anos a gente vai procurar fazer aquilo. Não mudou em nada, o crente velho não muda em 1 ano, 2 anos, 20 anos, mas o novo, em uma semana, muita coisa pode mudar, muita coisa muda. Por isso, não se pode perder o tempo do discipulado. Nós temos um exemplo na Bíblia que é terrível. O rei Acaz começou a reinar ainda novo na idade, com 20 anos de idade. O pai dele foi muito bom. O Jotão, filho de Uzias, é considerado um bom rei. Não há nada contra ele mencionado na Bíblia. Reinou durante 16 anos, fez um excelente governo, o país estava bem, rico, próspero, e ele andou na presença de Deus, só fez coisas boas.
A única coisa que não é mencionada explicitamente na Bíblia, que eu vejo como erro dele, foi o pior de todos. É que abandonou o filho, não discipulou o filho. Ele não ensinou o filho nos caminhos do Senhor. Jovem ainda, o rei Acaz, com 20 anos, começou a reinar, quando o pai dele morreu, e só fez coisa errada, se afastou de Deus. E Deus tentou trabalhar com ele, com disciplina, apertando, mandando inimigos, adversidades, enfermidades. Ele arranjava sempre uma saída, uma desculpa e não se voltava para Deus. O Senhor começou a apertar mais ainda, ele começou a se dar mais ainda para a idolatria. Quando Deus apertou, ele resistiu mais ainda a Deus e ficou com raiva de Deus e terminou a vida dele assim, com raiva de Deus, fechando as portas do templo para ninguém buscar o Senhor. E em compensação, abriu altares e templos para ídolos na cidade inteira. Ele ficou com raiva de Deus e tudo que Deus fez de castigo, de disciplina, não adiantou. Eu quero trazer esse exemplo para você que tem similares em nossos dias aos montes. Um crente que não se acertou no início, dificilmente vai mudar depois. As igrejas estão cheias de crentes assim. O pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, uma vez disse uma coisa muito séria. Ele diz: não tente mudar uma igreja. Eu já tentei, muitos tentaram. Uma igreja não muda. Uma igreja é um conjunto de crentes velhos e acostumados com aquele sistema que não mudam. Você saia dela, separe discípulos. Mas é assim que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez lá em Éfeso. Ele separou os discípulos para não se misturarem com a sinagoga. A sinagoga era o ambiente dos crentes velhos, os judeus, mas ele teve que separar os discípulos e começou a discipulá-los na escola de Tirano. Era um salão próximo, e isso para nós é muito emblemático, separar os discípulos. Não se discipula a pessoa no meio das atividades religiosas já convencionais. Não se consegue discipular alguém no meio do ambiente da correnteza religiosa. Não se consegue. A gente não vai mudar o sistema, a gente vai acabar perdendo aquela pessoa, porque ele vai tomar o rumo dos outros também. A gente precisa separar os discípulos. Discipulado é um relacionamento definido, separado, individual, para que se possa formar a pessoa com relação aos aspectos mais básicos da vida cristã. Temor a Deus, em consequência, adoração pessoal a Deus, uma prática pessoal de leitura da Bíblia e oração, uma prática de obediência a líderes, uma prática de liberalidade nas contribuições, fidelidade nos dízimos. Isso é nos primeiros dias que a gente consegue. Depois que virou crente velho, ele se enche de razões, de argumentos, de explicações, de textos e pretextos da Bíblia, e não adianta querer mudar um crente velho. Ele já assumiu a religiosidade dele, do jeito dele, e não se muda. E uma igreja constituída de muitas pessoas assim também não se muda. Se a gente tem esperança de mudar alguma coisa, é pegar o novo e separá-lo para ensinar o verdadeiro temor a Deus, e depois que a pessoa já estiver formada, evidentemente ele tem que estar junto com os outros, mas aí já vai ficar imune às influências contagiosas da religiosidade convencional.
Isso aí é um estrago que a religião traz. Os piores inimigos de Jesus foram os religiosos. Mas para fazer discípulos, temos que começar tudo de novo. Mas e se a gente já está no meio do caminho? Vamos pedir misericórdia a Deus, e se você entender isso, se quebrante, saiba que tem que mudar muita coisa para agradar a Deus. Procure entender isto e seguir estes conselhos e princípios.